Nesse vídeo eu vou te ensinar a organizar a sua mudança. Eu sou Denise Carcerone, do Viver Junto. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para te ajudar a organizar a sua mudança. Se você tá aí com dúvida, não tem experiência no assunto, você chegou no lugar certo. Você está falando com uma pessoa que já se mudou 15 vezes. Sim, minha gente, 15 vezes. Eu passei mais tempo, acho que, com coisas encaixotadas do que arrumadas dentro de casa. Eu estou com 49 anos, se você for olhar, dá uma média aí, né, de 3 anos, um pouquinho, 3 anos por casa, né. É que eu dei uma sossegada agora, eu já estou morando no mesmo lugar, vai fazer 7 anos, então pensa que teve lugar que eu morei realmente por meses, por muito pouco tempo. Tô levando em consideração aí desde que eu nasci, tá? Tirando esse período da infância que de repente eu atrapalhei mais do que eu ajudei os meus pais nas mudanças. Eu mudei bastante, mudei inclusive de país, e aí 2 vezes, porque eu fui e eu voltei, então foram 2 mudanças. E isso me trouxe bastante experiência aí naquilo que fica mais fácil, que facilita a vida da gente na hora de fazer uma mudança. Independente se você vai contratar uma empresa ou não vai contratar uma empresa, vai ter que fazer por conta própria, porque eu já passei pelas 2 situações. Então vamos lá, tem algumas etapas, né, pra gente pensar nessa mudança. É preciso se organizar para que as coisas não saiam do controle e não virem um verdadeiro pesadelo, porque é muito fácil disso acontecer. E é sobre essas coisas que eu vou conversar com você e vou tentar te ajudar e te conduzir aí para tornar esse processo o mais leve possível. Se você já está curtindo esse conteúdo, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda a gente aqui no crescimento do canal e ajuda a levar o conteúdo aí para outras pessoas que têm a mesma dúvida que você, que estão com a mesma dificuldade que você, que vão se mudar e estão buscando aí dicas para facilitar esse processo. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou em relação à mudança, você precisa se planejar, tá? Então você vai parar um determinado momento e vai pensar, vai imaginar, vai planejar o que você deseja que aconteça durante essa mudança. Nesse planejamento, uma das coisas que vai fazer parte dele é você determinar, por exemplo, se você vai fazer essa mudança por conta, é uma mudança que dá para fazer dentro de um seu carro, por exemplo, tá? Ou se você vai precisar contratar, ou se você quer contratar uma empresa para resolver isso para você. Esses seriam os 2 extremos. Entre esses 2 extremos, a gente tem o carreto. Então, assim, não é uma empresa especializada em mudança, mas você vai contratar uma galera ali que vai pegar as coisas, principalmente as coisas maiores, quando a gente tem fogão, geladeira, guarda-roupa, né? Coisas que são grandes e que não vão caber dentro de um carro, e você vai contratar essa galera para levar essas coisas, e as coisas menores vão ficar por sua conta. Então existem as 3 formas aí de fazer, e esse planejamento ele vai começar por isso. Outra coisa que é importante nesse planejamento é você determinar ali o dia que essa mudança vai acontecer. Claro, porque você vai precisar, se você for contratar uma empresa para fazer a mudança, você vai precisar dizer para a empresa, né? Mas não é só isso. Da onde você está saindo, para onde você vai, se for condomínio, você precisa conhecer as regras e saber quais os dias que você pode se mudar, o que você precisa, se você precisa ou não avisar ao condomínio que essa mudança vai acontecer. Então, por exemplo, se você mora em condomínio e é de apartamento, provavelmente você tem que avisar, porque eles vão ter que preparar um dos elevadores com aquela coisinha de espuminha para que você possa carregar e descarregar, colocar um aviso ali para os outros moradores que está rolando uma mudança, para não utilizar o elevador de serviço, esse tipo de coisa. Se é um condomínio de casas e que não tem essas questões, pode ser que você tenha
questão de dia, né? Então, assim, isso também no condomínio de edifício. Aqui aonde eu moro num condomínio, é um condomínio de casas, eu não tenho a questão do elevador, mas eu não posso fazer mudança aos domingos. Existe essa regra. Eu morava, quando eu vim pra cá, nessa 15ª vez que eu me mudei, eu saí de uma casa que ficava fora de condomínio, uma casa na rua, então ali não tem, eu poderia fazer a mudança em qualquer dia, só que eu não podia chegar aqui no domingo, porque eu não entraria o caminhão de mudança. Então teve que ser pensado isso também nesse planejamento. Outras coisas que você precisa pensar nesse planejamento é como é que vai estar a casa para a qual você está se mudando, qual o estado que ela vai estar. Você vai enfiar todas as coisas da mudança ali, é legal que essa casa ela esteja em condições de receber essa mudança. Embora a gente saiba que nesse processo da mudança vai sujar ali, né, o piso da casa e tal, é bacana que você faça dê uma geral, faça uma limpeza na casa antes de mudar. É legal também saber se por exemplo, se luz está funcionando, saber se água está funcionando para esse lugar que você vai se mudar. Se é uma casa que está fechada há algum tempo, uma casa nova, pode ser que tenha pedido para desligar, né, a água ou desligar a luz, porque não tinha necessidade daquilo ficar ali, porque existe um consumo, né? Então você tem que verificar se você vai ter esses acessos. Vou dar um exemplo que é muito específico, tem relação aqui onde eu moro, mas que foi preciso a gente pensar nisso antes de mudar para cá. O local onde eu moro era junto, né? Era um terreno que era junto com o terreno do lado, do mesmo proprietário. Ele usava essa casa que eu tô, que não era para residência, usava como casa de hóspede, só que ele tem um poço artesiano na casa dele, né? Nessa casa vizinha. E não havia necessidade, então, de ter ligação de água na casa que eu estou, né? Ele tinha mandado tirar, porque para que ele ia ficar pagando conta de água? Porque você paga uma taxa mínima ali se ele não usa, né? E aqui também não tem esgoto, é fossa, eu moro no interior. Ele desligou, só que o poço tá no outro terreno, não tá onde eu comprei. Então, quando eu comprei aqui, não tinha água ligada. Foi necessário fazer uma solicitação para religar a água. Instalar um relógio. Então, isso tudo precisou ser planejado, ser visto antes da mudança acontecer. Senão eu ia chegar aqui e não ia ter água, pra nada. Coloca no papel, imagina assim, todas as situações possíveis, o que você vai precisar fazer. Nesse planejamento, também é legal que você coloque ali tarefas que você vai ter que cumprir, que são coisas que eu vou falar aqui no decorrer, mas, por exemplo, num determinado momento você vai ter que transferir os endereços das suas contas. Então, coloca no planejamento para você não esquecer das coisas que você vai ter que fazer. Pode ser que você tenha que comprar embalagem para colocar os teus objetos, né? Se você está contratando uma empresa especializada em mudança, ela vai trazer as embalagens e ela vai embalar para você. Mas se for você que for fazer, você vai precisar disso. Então, escreve tudo que você vai precisar para mudança nesse planejamento. Vamos então entrar nos itens mais específicos. Já que falamos de embalagem, vamos dar logo todas as dicas, né? Que tipos de embalagem você vai precisar? Se você não for fazer a mudança com a empresa, vai precisar de caixas de papelão. Essas caixas de papelão você pode ir conseguindo, ir pegando em comércio próximo ao supermercado, né? Comércios próximos da sua casa. Você pode comprar também caixas de papelão, tem à venda por aí. A gente fez das duas formas. Eu fui pegando, mas chegou um momento que eu precisava de muitas caixas e não dava mais tempo. Então eu consegui achar uma empresa que vendia caixas de papelão, fui lá e arrematei um lote de caixas para poder usar então para mudança. Aí para usar a caixa eu vou precisar fechar a caixa, fechar como a caixa? Com fita, né? Então aquelas fitas largas. Também já fui num atacado de papelaria assim, comprei um pack fechado de fita, porque você vai usar bastante essas fitas. E além disso, o que mais você vai precisar? É legal que você tenha plástico bolha, se você tem louça e objetos que eles são que eles podem quebrar ali para você embalar. Dá para usar jornal para embalar também? Dá.
mas você vai precisar de uma quantidade de repente maior de jornal. Aí vai de cada preferência. Mas o que é importante na hora que você for fazer a embalagem, se é você que vai fazer? Se for da empresa, eles vão trazer esse material e eles sabem como fazer. Você tem que embalar um por um. Caraca, Denise, vou ter que embalar prato por prato? Vai. Se você quer ter os seus pratos inteiros quando a mudança terminar, você vai ter que embalar prato por prato, copo por copo. Tá? O copo, então, a gente embala por fora, ainda junta aqui por dentro, faz ao contrário, quanto mais protegido, porque dentro da caixa, se ele bater um contra o outro, ele vai lascar. Né? Ele vai lascar, ele vai trincar. E cabe também você fazer a arrumação dentro daquela caixa de uma forma pensando no peso que vai receber, né? Em cima. Então você vai colocar copo, se você quer que sustente alguma coisa em cima, os copos eles têm que ir de pé, porque ele tem uma resistência maior do que você colocar de lado. Você vai colocar de lado, os copos devem ir por cima das coisas, tá? Então isso também é importante na hora de fazer a embalagem. Uma coisa que é legal falar para vocês a respeito de caixa, às vezes a gente fala assim, puta, um monte de caixinha, não vou comprar um monte de caixinha, vou comprar uma caixa grande, já enfiar tudo dentro dessa caixa grande. Beleza. Quem carrega essa caixa grande? Qual o peso que essa caixa grande vai ter? Você vai conseguir carregar? Quem vai pegar? O que você vai pôr dentro? Gente, pensa assim, se for livro, tá? Se pegar uma caixa gigante e encher de livro, quem tira aquilo do chão? Então isso também tem que ser pensado. O tamanho das caixas e dependendo do tamanho, o que você vai pôr dentro? Ah, você vai pegar uma caixa gigante, porque você tem alguma coisa que é leve, mas que faz volume, tipo edredom, travesseiro, legal. Caixa grande, soca tudo ali dentro, porque tá tudo bem, tá? Então tem que pensar nessa dinâmica aí também, porque isso faz toda a diferença. Depois as caixas estão prontas, você tá feliz da vida e não consegue tirar um negócio do chão. Não consegue enfiar, por exemplo, no elevador. Se for elevador, cuidado com a largura, né? Se você optar por uma caixa quadrada, veja ali a largura, porque pode ser que ela não passe na porta. Se ela é retangular, vai ter provavelmente um lado que passe. Então, levar essas coisas em consideração na hora de fazer essas aquisições. Ainda nas embalagens, é legal que você tenha umas canetas grossas, né? Caneta hidrocor ali de ponta grossa, para você poder escrever do lado de fora da caixa o que é importante, tá? Que seria o que tem dentro da caixa e para qual ambiente você vai levar. Então, por exemplo, cozinha, e o que tem dentro? Prato. Procure evitar a palavra mágica, incrível, maravilhosa, que ela chama diversos, que a gente vai socando as coisas e aí fica com uma preguicinha ali, e diversos, porque diversos e nada é a mesma coisa. Você escrever diversos e não escrever nada dentro da caixa, vai dar no mesmo. A ideia de se escrever por fora é facilitar na hora que você for abrir a tua organização lá pro lugar que você tá morando, tá? Outra dica que é legal é fazer umas setas na caixa virado para cima na posição que você quer que essa caixa fique, porque na hora que o cara lá da mudança ele for pegar essas caixas, para ele não virar ao contrário, não virar de lado e de repente tem copos, tem pratos ali dentro, tem alguma coisa que pode quebrar, tá? E acabar ficando numa posição que não é a posição ideal para os objetos que você colocou dentro dessa caixa. E, por fim, não tenha preguiça, não escreva só numa face da caixa. Escreva pelo menos em duas faces da caixa, para que seja fácil de você ver, fácil de você identificar, não ter que ficar pensando, porque a coisa não vai ser arrumada certinha com a leitura virada para você. Tá? Então isso facilita também. Vamos ver as próximas dicas. Muito importante e parece meio óbvio, mas a gente às vezes deixa isso para lá. Já que você vai ter que tirar tudo do lugar para enfiar dentro das caixas, leva só aquilo que você vai usar. Já faz uma seleção, já vai mudar, já vai para vida nova. Então vamos começar as coisas direito, aquelas coisas que você identifica, aqueles objetos que você identifica, não estou falando só de roupa e sapato, tá? Todos os objetos, utensílios de cozinha, tudo, decoração, que você vê que você não usa, que você não quer mais, que não te dá um quentinho no coração, que já não tem mais aquele amor, né? Separe e dá para alguém, já não leva mais para onde você vai, tá?
Já começa ali com vida nova, é menos trabalho para você, já separa o que vai ser doado, já despacha essas coisas antes ali do caminhão de mudança chegar. Dependendo do tamanho dessa tua mudança, principalmente se você for contratar uma empresa ou se você vai ter a galera ali do carreto, que eu falei, se não é uma coisa que você vai fazendo, né, você sozinho, aos poucos, essa mudança, ela vai ocupar o seu dia inteiro, tá? Mesmo que você esteja mudando para dentro de uma mesma cidade, para bairro próximo, porque demora, tem um tempo ali para se carregar o caminhão e um tempo para se descarregar, né, tudo e colocar para dentro de casa. Você vai ficar exausto, acabado, sem conseguir dar um passo a mais. Então já se planeja para isso. Você nesse meio tempo, né, durante essa mudança, você tem que se alimentar, você vai precisar se alimentar. Né? Considera para onde você está indo, se vai ser fácil ter acesso a esse alimento, né? Para você poder, ainda que seja um lanche. Eu vou te dar 2 exemplos distintos que aconteceram comigo. Quando eu mudei para minha última casa que eu morei em São Paulo, eu não tive grandes problemas, porque eu estava em São Paulo, a gente passou a mão no telefone, ligou para um delivery desse e comprou esfirra, né? E tinha um monte de esfirra, a gente comeu esfirra e tá tudo bem. Quando eu vim de São Paulo para o interior, o funcionamento das coisas aqui no interior, ela é diferente. Eu não tô numa região que eu tô no centro da cidade do interior, né? Que eu tenho acesso ao comércio. Eu tô numa região mais de periferia, mais distante, assim. Então, a gente teve dificuldade, eu precisei sair para procurar comida e não encontrei nada aberto naquele momento que a gente conseguiu sair, que terminou tudo, que esvaziou, que o caminhão foi embora e nós tivemos que ir para a estrada procurar um lugar desses que a gente, sabe, parada que a gente faz em viagem para poder comer nesse lugar. Então, isso foi uma dificuldade que a gente encontrou e que poderia estar naquele primeiro item que eu falei, de planejamento, que a gente não imaginava quando mudou para cá que fosse, de repente, passar por isso. Então, considera, como é que você vai se alimentar? Como é que vai ser seu almoço? Como é que você vai jantar? Lembrando que você vai estar exausto, acabado. Pergunta para as pessoas da onde que moram ali na região, se certifica, se tem uma padaria, o que você pode fazer para se alimentar ali nessa condição. Ou então já prepara um lanche, já prepara alguma coisa que seja fácil de comer e que não dependa da cozinha, tá? Eu já ouvi dica aí de gente falando assim, já deixa as coisas de cozinha pronta, porque vai ser a primeira coisa que você vai tirar, que você vai precisar comer. Isso nos outros dias, tá? No dia da mudança, a última coisa que você vai querer fazer é cozinhar e preparar qualquer coisa na cozinha da sua casa. Além de se preocupar com a comida, é legal que você faça uma mala com muda de roupa, roupa de cama, toalha para banho, objetos de higiene, então sabonete, shampoo, escova de dente, como se estivesse indo viajar aí para casa de um amigo, né? Se tiver frio, cobertor, porque você vai passar a noite nessa sua casa nova, né? E as coisas não vão estar arrumadas, as coisas vão estar dentro de caixas e você vai precisar disso. Então lembra ali, se você faz questão de dormir de pijama, como é que você vai resolver isso? Tendo tudo ali dentro dessa mala. Remédio também é legal, ter alguma coisa para dor de cabeça, coisas assim de primeiros socorros, você ter tudo numa malinha aí para essa tua primeira noite nesse lugar. Mas antes de continuar te dando aí dicas para facilitar a tua mudança, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, aproveitar para se inscrever agora e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. E aí, mudança feita, você já está na casa nova. O que você precisa, por onde você vai começar? Então você vai precisar de novo se organizar. De fato, o primeiro lugar assim que é legal você colocar em ordem é a cozinha, né? Porque você vai usar a cozinha ali no preparo dos alimentos, então pensar em arrumar a cozinha antes, por exemplo, de colocar ordem na sala, faz todo sentido. Então seria a cozinha e o local que você vai dormir, o local que você vai descansar. Esses são os 2 primeiros lugares que você tem que pensar em deixar já no esquema
para você conseguir, então, viver ali dentro daquela casa ali nesses teus primeiros dias. Depois disso, vai colocando ordem de acordo com alguma coisa que faça sentido para você. Então, por exemplo, a gente aqui trabalha em regime de home office. Eu não saio para trabalhar, eu preciso ter o meu escritório minimamente arrumado para que eu possa executar ali o meu trabalho. Então a gente arrumou a cozinha, arrumou ali o nosso quarto e arrumou o home office antes da sala estar arrumada. Aliás, a nossa sala foi a última coisa que nós colocamos ordem aqui dentro da casa, porque foi o último espaço, era o espaço menos importante para a gente, pode não ser para você. E aí você pode ir elegendo um cômodo, né, ali por dia, para você ir mexendo e colocar ordem no cômodo inteiro. Não faça a bobagem de tentar arrumar um pouquinho em cada lugar por dia, porque isso não vai funcionar. E se você tomou aquela providência que eu falei anteriormente, de marcar as caixas com o nome de cada um dos cômodos, né, para facilitar, as caixas já estarão dentro de cada um dos cômodos. E aí vem uma dica extra que eu acabei esquecendo de falar. O nome dos cômodos, eles devem corresponder ao que você vai encontrar na casa nova, tá? Então, por exemplo, você tem lá seus filhos e eles dormem, tem 2 filhos, os 2 filhos dormem no mesmo quarto. Nessa casa nova, cada um vai ter o seu quarto. Então, quarto do fulaninho, quarto do outro fulaninho, para ficar mais fácil ali a arrumação, essa organização. E tenha em mente também que nesse momento, que chegou o momento que você vai ter que fazer então as transferências lá das contas que eu falei. Então, passar a mão no telefone, e-mail e tal, e tratar de transferir tudo. Você vai ter que olhar contas de água e de luz desse lugar que você está morando, então passar isso para o seu nome. E do lugar que você morava, tirar do seu nome, porque se a pessoa deixar de pagar, quem for morar lá onde você estava, deixar de pagar aquelas contas, é o seu nome que está lá e você vai ter problema. Então, se você tiver conta de telefone fixo, vale também pelo telefone fixo. E aí as outras contas, assim, o teu celular, fazer a transferência. Se for mudança de cidade, tiver mudança de DDD, de repente você vai ter que ir atrás disso, saber como é que você vai fazer para não ter que ficar pagando o interurbano toda vez. Olhar ali para todas as suas contas tua conta bancária, né? Para fazer a transferência, cartões de crédito e tudo mais que você precise pagar e que tenha que chegar até o teu endereço, tá? Então tira um momento e já dispara todos esses e-mails, faz todas as ligações para tentar resolver isso de uma vez. Algumas dessas mudanças você vai ter que ir presencialmente, talvez você não consiga fazer pelo telefone, que é o caso de conta para você tirar o nome de conta de luz e tal. E por fim, você vai ter que entregar então o imóvel onde você morava antes, independente se ele é alugado ou não, a não ser que você esteja saindo da casa da sua mãe, do seu pai, né? Você vai ter que fazer a entrega desse imóvel e você vai ter que cumprir com as exigências que estão ali em contrato. Então, voltar nesse imóvel, geralmente tem que ser entregue limpo, muitas vezes pintado, você vai ter que olhar para isso, resolver tudo isso, fazer a entrega das chaves mediante ali, né, um recibo de entrega direitinho, para que você não venha a ter problemas em relação a isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, se faltou alguma coisa aí para eu falar e você não sabe muito bem como fazer, coloca aí embaixo dos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima. Vem ver junto com a gente, vem!